O mês de junho já acabou praticamente e a gente vem só agora trazendo as leituras do mês anterior, do mês de maio. Isso acontece porque acabou que eu e a Isadora ficamos numa confusão de trabalhos e aí o Duras Letras ficou entregue às traças, né? Ficou de alguma forma parado, totalmente parado o canal, porque eu não consegui nem mesmo dar continuidade a algumas das séries de vídeos que eu estava fazendo por aqui. De todo modo, antes que esse mês acabe, eu queria trazer a lista de livros que eu e a Isadora fizemos no mês anterior, justamente no mês que eu disse, o mês de maio. Mas antes de começar com o nosso vídeo, como de costume, eu queria fazer aquele velho convite para que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras, você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que sai por mim e pela Isadora aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e não se esqueça de comentar sobre os vídeos, sobre os livros que eu vou mostrar nessa sessão seguinte. É isso e vamos para a nossa lista. Começando sempre com os livros da Isadora, a Isadora fez uma série de leituras no mês anterior e ela conseguiu fazer isso porque escolheu alguns livros bem pequenos, bem curtos e não por isso livros ruins, né? Vamos começar primeiro com o livro Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski, nessa edição que ela comprou e achou um xodó, que é a edição, se não me engano, da editora Antofágica, edição Pocket, e é realmente muito bonita, edição bem bonitinha. A edição que eu tenho do Noites Brancas aqui em casa é de uma coleção bem antiga, da Abril, se não me engano, com as obras completas do Dostoiévski. Naquela época, né, obras completas até aquele momento. Hoje em dia a gente sabe que ela é bem maior e está saindo pela 34. As obras completas em português antigamente eram 8 volumes, 8 ou 10 volumes. Eu tenho 8 aqui. Mas, enfim, Noites Brancas estava no meio disso, junto com outros contos. Eu tentei ler durante um tempo, mas achei a tradução péssima, assim, e acabei abandonando. Mas a Isadora já me falou que nessa edição aqui dá para encarar e que vai ser uma experiência maravilhosa. Então esse foi o primeiro dos livros. O segundo livro que ela leu foi o livro Os Anos, da Annie Ernaux. Annie Ernaux, que é uma autora que a Isadora adora, e essa escritora é uma escritora complicada, né? Tem uma disputa danada no meio literário com relação a ela, porque ela escreve uma coisa autobiográfica, muito próxima da realidade, sem querer florear muito a sua linguagem, e tem gente que fala que nem literatura chega a ser. Porém, a Isadora discorda e ama a Annie Ernaux e falou que esse é um dos melhores livros dela. Um livro muito estranho, ele começa muito estranho e existe uma recusa da autora de dar nome para essa personagem principal que atravessa a narrativa, e ela acaba fazendo uma espécie de desenho histórico do seu tempo, né? Então ela vai falar ali dos anos 60, 70, 80, até chegar na velhice da Ernaux, que é a autora. E essa personagem que ela cria, a personagem ela, é a própria Ernaux, obviamente, né? Então tem aí um narrador que coincide com o personagem narrado. Então esse foi o segundo livro lido pela Isadora. O terceiro foi um livro que eu mesmo já li e que a Isadora quem comprou, então o livro é dela e agora foi a vez dela encarar. Foi Os Sete Contos de Machado de Assis, esse livrinho aqui que é uma joia, eu já falei dele, já postei um vídeo aqui dedicado só a esse vídeo. Se você não assistiu, pode assistir, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas enfim, esses Sete Contos do Machado são maravilhosos e, assim como eu, a Isadora também achou O Espelho, especialmente, um conto incrível. Eu achei engraçado que ela não achou tanta graça no Missa do Galo, que é para mim um conto incrível, o conto dos ombros, né, que ele tá lá flertando com a mulher e tal, enfim. Eu acho esse conto ótimo, mas ela não viu tanta graça nele. Mas O Espelho, definitivamente, ela falou que é realmente obra-prima, é digno de Machado de Assis, né, sem dúvida nenhuma. E com isso a gente encerra a sessão de livros que a Isadora leu. E a gente passa para os livros que foram lidos por mim no mês de maio. Eu já adianto assim que esses dois últimos meses, tanto o mês de maio quanto o mês de junho, eu acabei não conseguindo ler tanta coisa. Eu diminuí assim drasticamente o meu ritmo de leitura para focar sobretudo no trabalho. Lembrando que eu estou trabalhando com crianças agora, preparando aula, etc. E isso deixou a minha vida uma confusão. Além disso, eu peguei outros trabalhos por fora e isso embananou ainda mais a minha agenda. Então, mesmo as leituras que eu faço por prazer e sempre gosto de fazer, acabaram sendo prejudicadas nesse sentido. Mas pensando que eu estava montando aula para crianças e tudo mais, eu acabei voltando a ler a literatura chamada literatura infantil, que de infantil não tem nada, viu, gente? A gente fica nesse preconceito, uma ideia de que existe uma literatura só para crianças e tal.
Eu acho que a gente tem que correr atrás da literatura que serve para os dois mundos, né? Tanto para crianças quanto para adultos. E os dois livros que eu vou mostrar aqui estão nesse caso. O primeiro livro que eu li, né, que já é chamado de livro infantil, foi A Bicicleta que Tinha Bigodes, que foi um livro que o professor Robson Custódio, fiz uma disciplina com ele na faculdade, e que ele indicou, e é um livro maravilhoso, escrito pelo Ondiak, que é um autor angolano, né, um autor jovem e angolano, e que é muito bom, essa narrativa aqui é muito boa, lembra bastante a poesia do Manuel de Barros. Basicamente, assim, só para resumir a história, um menino quer participar de um concurso para ganhar uma bicicleta, promovido por uma rádio, e para isso ele tem que escrever um texto, escrever um conto, uma história ali, e ele não consegue. Só que no vilarejo onde ele mora, tem um tio ali, um senhor e tal, que é o tio Rui, que conta muitas histórias. E tem uma lenda de que o tio Rui guarda as histórias no seu bigode. E aí o menino vai ficar com essa coisa de, eu tenho que conseguir a história do tio Rui. E ele vai tentar roubar o bigode do tio Rui e tal, para conseguir a sua bicicleta. Então, assim, é uma narrativa muito boa, é muito divertida e traz, como eu disse, muita coisa que lembra a poesia do Manuel de Barros, a relação com os animais, com a natureza. Tem uma linguagem que lembra demais a poesia do Manuel de Barros. Então fica aqui como recomendação, se você tiver interesse, e eu acho muito bom sempre descobrir, né, um autor que é da literatura africana, sobretudo da literatura angolana, que é luso também, né, falam português também, é muito bom entrar em contato com esse tipo de produção. Mas o segundo livro infantil que eu também li no mês de maio foi esse livro completo aqui da Adelina Lopes Vieira e da Júlia Lopes de Almeida, que são duas autoras consagradas do século XIX e que acabaram ficando esquecidas pela nossa historiografia literária, mas que receberam essa edição recente do seu livro que é Contos Infantis em Verso e Prosa. E esse livro aqui ele está sendo assim uma preciosidade para usar principalmente em sala de aula, porque ele tem vários poemas, várias narrativas aqui, escritas por essas escritoras e traduzidas também. Ó, meu marcador que estava perdido está até aqui dentro. Enfim, como eu estava dizendo, elas fazem essas coisas, fazem traduções também, e elas sempre vêm acompanhadas de uma série de perguntas no fim da página. Então, sobretudo para trabalhar com os meninos em sala de aula, eu levo essas narrativas, leio alguma história para eles e faço essas perguntas. As perguntas já vêm prontas. Fiz a recomendação para os pais comprarem e lerem com os meninos. Enfim, esse tipo de livro é excelente. E é aquilo, né? Como eu disse, esses dois livros, tanto do Ondiak quanto esse aqui, da Adeline e da Júlia Lopes de Almeida, eles não são especificamente para crianças ou só para crianças. Eles podem ter esse endereçamento, foram feitos pensando em crianças, mas eles acabam agradando muito a gente, né? Nós que somos adultos. Faz pensar muito o caso do Pequeno Príncipe, né? Que passa por essa mesma coisa. É um livro maravilhoso e que é considerado um livro infantil e tal. E que, assim, não é só infantil. Ele está aí nesse lugar fronteiriço. Para além desses livros, dentro desses dois livros que eu li também algumas outras coisas, dei continuidade a algumas leituras, e agora eu vou passar para a literatura que dessa sim, definitivamente não é para crianças, né? Porque as crianças teriam dificuldade de ler. O primeiro texto que eu li dessa safra foi um texto do Beckett, justamente o que dá título para esse livro aqui, foi o texto Companhia. Eu achei péssimo, gente, assim, é até muito engraçado ler o Samuel Beckett depois de tanto tempo, porque é um autor que eu amo. Esperando Godot é, sem dúvida nenhuma, um dos meus textos favoritos da vida, assim, eu amo essa peça de paixão. Fim de Partida, a mesma coisa, que é a segunda peça que compõe essa trilogia do pós-guerra no teatro. Agora, os textos em prosa do Beckett são assim, uma pedra no meu caminho, eu tenho uma dificuldade enorme para encará-los, e não foi diferente com o Companhia. É aquilo, assim, a linguagem beckettiana ela é muito divertida, ele traz boas imagens, etc., mas eu começo a ficar muito cansado. Passam 5 páginas e eu já estou exausto do que ele está fazendo, mas tem mais 25 pela frente. Então eu li o Companhia e não encarei os outros textos, eu parei só no Companhia, mesmo porque eu tinha que discutir isso num grupo e eu acabei nem conseguindo participar da reunião, infelizmente. Talvez se eu tivesse participado da reunião que estava discutindo Companhia, esse livro fizesse mais sentido para mim. Mas passando adiante, né, passando para o próximo livro lido, esse sim eu gostei bastante, foi Na Selva das Cidades, do Bertolt Brecht, uma peça que eu não lia tinha muito tempo, eu li ela uma vez e resolvi reler no mês de maio.
E é uma peça assim, gente, se tem uma palavra que pode defini-la é esquisita e difícil. Duas palavras, né? Esquisita e difícil. Porque ela é realmente desafiadora e parece não fazer o menor sentido. Mas é um texto que eu gosto bastante e foi muito bom lê-lo agora de novo para poder enxergar novas coisas, assim, até sobre o teatro brechtiano. Quem conhece aqui o canal sabe que eu estou envolvido, né, com os estudos teatrais, eu gosto muito de ler teatro e sei alguma coisa de teatro, não muito, mas alguma coisa eu entendo do teatro, principalmente desses escritores, né, do Brecht, do Beckett, alguma coisa do teatro brasileiro. E no caso do Brecht, foi um retorno ao primeiro Brecht, porque o Brecht tem fases assim na sua vida e na sua obra, e foi um retorno ao primeiro deles, que tem realmente esse teatro que é muito esquisito. Então, Na Selva das Cidades vai ser uma peça totalmente desconstruída, né? Ela parece que os personagens não fazem sentido, não tem uma narrativa, as decisões são arbitrárias, os cenários são caóticos, parece uma distopia. Enfim, é isso. Então é uma peça complicada. Inclusive, não recomendo, se você não é leitor de Brecht, não recomendo que você comece por aqui. Se você quer alguma coisa muito boa do Brecht, pega o Círculo de Dias Caucasiano, Mãe Coragem ou A Vida de Galileu. Essas três, sim, excelentes. Tem vídeo aqui do Círculo de Dias no canal, se você quiser uma entrada. E assim, vale demais a pena ler esse escritor alemão, que é um dos gênios do teatro político e da literatura internacional. E com isso eu termino a lista de livros lidos. E eu passo para a lista de livros empacados. Livros que eu acabei conseguindo ler no mês de maio, mas nesse mês de junho não andaram. Primeiro, esse livro que não sai da minha cabeceira, ele, né, vai ficar infinitamente lá. Em algum momento ele vai desencanar, mas A Raposa de Cima e a Raposa de Baixo, do José Maria Arguedas, livro que eu já comentei, tem vídeo também sobre ele, mas que é bem difícil, bem complicado, enfim. O Arguedas está agarrado na minha cabeceira, eu não consigo avançar com ele. E o outro livro, não podia ser outro, esse é divino, maravilhoso, uma das melhores coisas que eu estou lendo na minha vida é Metamorfoses do Ovídio, livro do século I depois de Cristo e que continua atormentando a literatura porque é bom demais. Isso aqui é muito bom, gente. Assim, é difícil falar sobre as metamorfoses porque realmente a gente fica maravilhado o tempo todo. Então eu caio em algumas cenas, caio em alguns episódios relatados pelo vídeo e fica assim, né? Para ser genial desse jeito eu tenho que comer muito arroz com feijão. Talvez eu nunca escreva alguma coisa assim. Mas enfim, de qualquer forma, o simples prazer de estar lendo já é maravilhoso, né? Então dou continuidade à leitura das Metamorfoses do Ovídio também. Espero nesse mês de julho retomar a nossa série, pegando, se não me engano, o canto quinto que eu fiquei devendo no mês passado, não foi para frente, mas esse mês certamente vai. Eu vou conseguir achar um espaço na agenda e vou preparar um vídeo sobre as metamorfoses do Ovídio. Com isso a gente vai encerrando esse vídeo. Foi um vídeo que eu fiz mais a jato. Vou tentar fazer esses vídeos um pouco mais curtos, falar um pouco mais rápido e tentar manter essa ideia de um take só, né? Sem ficar cortando, cortando e cortando. Vocês podem ver que eu arrumei um microfone aqui, então a captação de som talvez fique um pouco melhor. Espero que fique, né? Foi um investimento que eu fiz para o canal e também para os trabalhos que eu estava fazendo. Mas, enfim, com esse vídeo, a gente vai ficando com esse vídeo por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do Duras Letras, eu peço que você se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações. Deixe aquele like se gostou e não se esqueça de comentar. Comenta se você já conhecia essas obras que a Isadora leu ou que eu mesmo li. Se você conhecia, inclusive, o Onjak, é algo que eu tenho perguntado para as pessoas, porque eu fiquei maravilhado com esse livro infantil, que é a bicicleta que tinha bigodes. É realmente muito bom e fica como recomendação. Se você não leu, leia. Você lê numa sentada, assim, numa sessão de 2 horas você termina esse livro. Se você for um leitor de velocidade média, né, como é o meu caso, leio mais ou menos devagar, né? Ou mais ou menos rápido, depende do ponto de vista. Mas enfim, de todo modo, eu agradeço muito por você ter assistido. Esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo.